Olá, estamos de volta com o Conectadas e nosso debate de hoje é sobre o crescimento urbano de Campinas e sua inevitável expansão imobiliária. Maria, como está sendo a discussão junto à população pelo Executivo e Legislativo? Existe diálogo? Eu sei que você, no bloco anterior, já falou que a coisa está preta, mas existe um diálogo, pelo menos? Olha, com o Executivo não existe diálogo. Infelizmente, o nosso prefeito foi eleito como um homem de diálogo, porque é um homem de rádio, mas ele fechou o diálogo. Os secretários correspondentes à área, o único que está permeável a diálogo e que ainda se dispõe a conversar é o secretário do Verde. Que eu acho até engraçado terem mudado essa nomenclatura, né? Porque numa cidade em que tem dois times, um é Ponte Preta, o outro é Guarani, resolveram dizer que a secretaria era do Verde. Eu, se fosse Ponte Pretana, ia reclamar, mas tudo bem, é uma questão de escolha. Agora, com o Legislativo, nós temos um problema sério, que são as comissões. O Legislativo se divide em comissões e a Comissão de Plano Diretor, de Planejamento Urbano, ela tem missão de promover audiências públicas. Essas audiências públicas, eu costumo dizer que são uma reunião de uma multidão de meia dúzia, porque são sempre marcadas em horário de trabalho da população. As pessoas que vão lá não sabem nem metade do que vai ser discutido e muitas vezes estão sendo conduzidas pelo proselitismo partidário e pelo próprio interesse para resolver o emprego do pai, da mãe, da tia, do avô e da sobrinha. Então, existe chama-se prévia consulta. O promotor do urbanismo de Campinas, Dr. Cobori, ele foi aluno da Escola de Governo e ele fez um projeto de avaliação muito interessante em que ele dizia como que se poderia fomentar a conscientização da população para essa participação. E como que ele descobriu que se poderia fomentar essa conscientização? Através de onde sempre pega o calcanhar, né? No dinheiro. Bolso. Então, conscientizar a população para dizer assim, olha, vai ser construído um prédio de não sei quantos andares ali na esquina da sua casa. Você vai aumentar o seu IPTU, vai ser construída uma estação da Sanasa, vai aumentar a sua água, vai aumentar o seu transporte, porque se você não conseguir emprego ali, você tem que ir para outro lugar, aí a sua mobilidade vai ser maior. Então, a motivação econômica é realmente aquela que promove a consciência pontual. Agora, a Câmara Municipal, infelizmente, nós vivemos num regime de presidencialismo de coalizão. Então, se tiver maioria diz amém. Se fosse parlamentarista, eu garanto para vocês que nós não estaríamos assim, porque o parlamentarismo fomenta a participação social. Mas, infelizmente, foi escolhido o presidencialismo de coalizão, então nós não temos uma base de sustentação. Nós temos em Campinas, na Câmara Municipal, uma base de submissão. Então, eles se submetem ao que o prefeito diz e a população vai lá dizer amém, que tá bom, tá tudo certo. Então, realmente, Campinas está num beco sem saída. E nós precisamos, a população precisa dar as mãos para os empresários precisam dar a mão para o Ministério Público, que é o representante da sociedade, e todos eles conversarem para que esses nós sejam desatados e não colocarem barreiras para não poder conversar. Porque eu mesma, para chegar no prefeito, eu tive que usar de subterfúgios de amizades pessoais
porque ele não recebe. E olha que eu faço parte de vários conselhos e posso ser uma pessoa que pode ajudar. E não estou querendo desajudar e atrapalhar. Estou querendo dizer, olha, moço, precisa tomar atenção, a população não está gostando. Até porque ele não tem olhos para todos os cantos, Claro, né? Impossível, então ele deveria ser um pouquinho mais articulado. Os secretários... Ouvir, né? É porque é da comunicação, ele gosta mais de falar do que de ouvir, né? É, sabe? É uma questão... Não, eu acho que tem que ter um pouquinho de amor, porque quem ama, cuida. Então, essa questão E se inclina para as preocupações do outro. Tem interesse Agora, quem em não ouvir. ama, não cuida. E tem interesse em ouvir. Claro. Agora, essa questão, então, da participação da população, da ausência de participação da população, é porque muitas vezes, então, a população não é instigada a participar. Porque a gente pensa, a população não tem interesse sobre esse assunto, não tem interesse sobre aquele assunto, embora as reuniões estejam aí abertas. Então, a questão é que ela não tem informação, né, suficiente. Não tem informação e também não é instigada, não é motivada para participar, porque acha que para que eu vou perder meu tempo? Eles depois vão fazer do jeito que eles querem. É o que pensa a maioria. É o que pensa a maioria. Então, quem está lá participando é tido assim como um ET, né? Agora, Valverde, no bloco anterior, o senhor tocou num ponto que eu achei bastante interessante e queria complementar agora, que são as construções inteligentes, aquelas que fazem reaproveitamento de água, que pensam de uma forma mais ecológica, digamos assim. Só que elas são pouquíssimas ainda, né? Ao meu entender. Não sei se elas são, se existem realmente um grande número de construções inteligentes. Eu, pelo que conheço, são poucas e são caríssimas, porque você precisa de grandes equipamentos com uma tecnologia mais avançada para fazer esse reaproveitamento de água, ou seja, a população mesmo não tem muito acesso a esse tipo de construção, que está começando agora, né? Na verdade, é preciso que a gente entenda que as soluções no mercado imobiliário, ou as soluções técnicas ou de interesse da comunidade, elas são gradativas. Por exemplo, nós estávamos falando aqui na previsão da superhabitação, como que vai ficar o transporte, como que fica... Tudo isso tem que ser previsto e leva tempo para acontecer. Por exemplo, quando se fala que o exemplo que deram aqui, embora eu não conheça a fundo, mas como pessoa do mercado, eu sei da Gleba 2, do empreendimento que foi aprovado, tem coisas que têm que ser mudadas, sim, com toda certeza, independente de conhecer com detalhes, mas é muito importante que se entenda que o crescimento é ao longo dos anos. A forma do que vai ser a ocupação demográfica também leva tempo. Se as informações que eu tive lendo na internet sobre o empreendimento, lá fala em 15 mil habitantes que vão ser instalados nessa região ao longo de, no mínimo, 5, 6 anos. Por quê? Não é o que acontece, infelizmente, hoje, é que vai dar o resultado final. A capacidade de cada empreendimento de ser inteligente. Hoje, eu posso afiançar com garantias de que as empresas estão muito preocupadas, até porque isso representa um diferencial. Nós sabemos que no modelo da sociedade de hoje, a qualificação, você mesmo comentou, a qualificação das pessoas que vão discutir assim, o nível de informação tem que ser coerente com o nível do que está se debatendo. Porque senão o que acontece? Acaba caindo no que você falou, é um abate da cabeça, é uma concordância sem saber o que está acontecendo. Então, a sugestão é o seguinte, eu acho que a sociedade tem sim que participar ativamente disso, mas também tem que haver um entendimento de como funciona o mercado imobiliário. Há pouco tempo nós ouvimos falar em bolha imobiliária. Quem conhece o assunto a fundo sabe perfeitamente que não existe essa possibilidade. O que está acontecendo hoje no mercado é que está acontecendo um ajuste daqueles preços que, inflados ou não, por uma demanda superior, atingiram um nível estratosférico, vamos dizer. Só que o mercado, ele se rege pela relação de oferta e procura.
Então, o que acontece? O que nós vemos no presente momento? Ah, baixou os preços, tem que abaixar. Não é bem isso. Na verdade, tem que haver uma acomodação e as pessoas hoje têm que entender que o tempo é que vai fazer com que aquele empreendimento dê a resposta definitiva dele. Na área de inteligência, nós temos assuntos ligados à água, assuntos ligados à telecomunicação, economia de telefonia, participação da sociedade no condomínio dentro da estrutura e dos conselhos de condomínios, porque hoje a Campinas teve que se organizar em condomínio. Você vai na Zona Leste, aqui na região do Gramado, você vê que existe um conjunto de vários interesses dentro de uma única região. E essas pessoas, elas têm obrigação de colocar a situação perante o órgão público e exercer, juntamente com a população, uma influência positiva para que os enganos sejam corrigidos. Maria, assim, voltando à questão, né, da expansão e do crescimento, eu queria colocar aqui a pergunta da internauta Sandra Volk, que fez a pergunta pela nossa fanpage no Facebook, que complementa um pouco também esse assunto que a gente está falando. Quando ocorre o crescimento de forma não planejada, sem estudos, o que pode ser feito antes que tudo vire um caos? Pois na prática, primeiro vem a expansão e depois as melhorias de uma forma capenga. O que pode ser feito? Olha, a primeira coisa, eu acho que a situação que nós vivemos é o seguinte: o empreendimento se instala, ele acontece e depois corre atrás para saber como é que ele poderia ter se instalado e ter acontecido. Então, a sistemática tem que ser o inverso. O empreendedor tem que respeitar as leis municipais, tem que respeitar as leis federais, ir conversar com o Executivo, o Legislativo e o Ministério Público, aí elaborar até possíveis TACs, termos de ajustamento e conduta, para verificar mobilidade, sanitarismo, saneamento, trânsito, etc. E aí sim, o empreendedor pode ter até, hoje em dia nós temos isso aqui em Campinas, pode ter o selo verde, que é um empreendimento sustentável. Nós temos um único empreendimento em Campinas com o selo verde, Shopping Dom Pedro. Nós não temos nenhuma consciência dos proprietários que compram esses lotes de terrenos a alto custo e em condomínios de altíssimo nível, consciência de que tem que construir ecologicamente, com sustentabilidade. Eu mesma, eu construí minha casa em Joaquim Egídio, que é um lugar de proteção ambiental, e quando eu a construí, eu não pensava nisso. Hoje eu estou reformando minha casa para que ela seja autossustentável por uma razão simples. Eu dou um exemplo. A Sanasa tem dificuldade de puxar a água para cima do morro, como se Campinas fosse uma cidade que nem Goiânia, né? Tudo planinho, bonitinho. Campinas é super cheio de morros, de reentrâncias. Então, se em Joaquim Egídio existe essa dificuldade, que tem uma estação de tratamento, não tem motor para puxar a água. Então, eu fico lá, lá vem um, lá vem dois, lá vem três. Então, e eu estou preocupada para fazer uma casa sustentável, fazer reservatório, fazer, como o pessoal fala que eu sou meia louca, porque eu quero um cabo verde que é para água, outro vermelho que é para força, outro que é para não sei o quê. Porque eu estou de saco cheio de ficar furando parede. Furando o lugar errado. Então, e dá tudo errado. Mesmo que você tenha um planejamento, dá tudo errado. Então, é preciso realmente haver essa prévia de você, eu vou comprar, vou construir. Então, vamos ver. O que o plano diretor diz que vai acontecer?
Vai ser zona mista, vai ser zona simples, vai ser só de moradia, Aliás, é a vai ser primeira só disso. consulta, né, Maria, É, que alguém tem que fazer. Você tem que né? saber isso. Claro. A maioria não faz. A maioria não tem interesse em Não fazer. tem nem Habite na habite. cidade. Então você vai Tem fazendo fiscalização também o pra tal ver se tem. do puxadinho. Puxadinho. Então faz o Aí puxadinho. vem a lei do puxadinho. É, vem a lei do puxadinho, aprova a lei do Então, puxadinho. Aí como é que se gera cultura de Então, tem- planejamento, tem E a né? gente tudo. falando de construção. E outra coisa, eu acho que existe uma defasagem muito grande. Eu acho que isso aí é próprio de Brasil, que é um país novo, exuberante e maravilhoso, que cresce, como diz o anúncio, né? Com maná plantando, dá, né? Então dá tudo aqui. Uma beleza. Mas existe uma grande diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento. É verdade. Há 20 anos atrás, eu escrevi a minha tese de mestrado sobre desenvolvimento na sociedade de consumo. E me ative a Campinas. E na época do meu mestrado, o pessoal achou que eu era completamente pirada. Porque, em filosofia, o que é que essa mulher vai falar de desenvolvimento na sociedade de consumo, quando o consumo estava sendo enorme e a mola propulsora do crescimento, Do progresso. do progresso. Então, a cidade cresceu, mas a gente precisa saber se a cidade se desenvolveu. Se Se o cresceu de forma índice inteligente. de desenvolvimento IDH, humano, o foi- nosso IDH corresponde, se os nossos equipamentos públicos básicos correspondem, se nós temos escolas, se nós temos postos de saúde, se nós temos hospitais, se nós temos transporte, se nós temos segurança, E se há nós 20 temos anos- habitação. E há 20 anos atrás o A negócio situação deve ser a não devia. mesma. Não, eu acho que deve ter piorado. Não, piorou. 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 Não, eu ia falar, os índices devem ser o mesmo de 20 É. anos atrás. Né? O IDH. Não, os índices devem estar o mesmo, ninguém Mas ninguém a mexeu. em questão de Mas a qualidade, qualidade sim, de piorou. vida deve ser deteriorada, deve ter se deteriorado demais. Entendeu? verdade. E existe realmente uma incapacidade ética do poder público, tanto a nível municipal, estadual, federal, para entender que a gente precisa se desenvolver humanamente e que a natureza é junto com o homem e não o homem dominar a natureza. Interrompendo, só para não ficar como se fosse um bate-boca localizado, esse comportamento, ele se dá não só em nível municipal, ele é uma questão cultural do nosso país. Né? eu cultural. acho. Ele vem lá de cima para baixo. A gente tem tido Isso. péssimos exemplos, inclusive, né? Vindos É. de Brasília, e aqui a gente é o depositório, né? E existe também essa cultura do tal do projeto, né? Você faz um projeto para o Ministério do não sei das quantas, para vir verba que vem no Pacto Federativo para o Estado manda para o município. Aí chega no município e diz assim, mas a gente mandou o projeto, mas a verba não chegou. Aí liga para lá e fala assim, o projeto não chegou. Por Mas isso a que a gente verba não... saiu. Mas a verba verba saiu. saiu. Então, fica um Se perdeu no meio do empurra, caminho. É. que ninguém entende. Não sabe onde é que está o projeto, Não para sabe, onde não- foi a verba, o que Nem foi sabe feito. se o projeto foi feito, quem fez o projeto. Tem secretarias que a gente pergunta, quem fez o projeto? Eu acho que foi fulano. E cadê o fulano? Aposentou. Foi transferido. Valverde, o que você acha disso? Porque você está quietinho aí, você vai deixar só a mulherada tomar conta. Você não Eu ia fala mais perguntar, eu ia hoje. fazer uma pergunta aqui para ele, Então mas faça, vamos lá, responde faça, essa da Alberto. Lília. Responde essa da Lília, o que você acha disso tudo? Olha, na verdade é o seguinte, Campinas passou um tempo tendo os cargos, principalmente dentro do governo, politicamente instalados. Eu estou aqui não para defender, mas para constatar que a equipe que trabalha de carreira dentro da prefeitura, que tem o conhecimento da cidade nos seus pormenores, que conhece os detalhes de cada bairro, essa equipe, ao longo de muitos anos, foi até que quase que sufocada
por uma questão política de comando. Indicações, Então, né? o que acontece? Comissionados. Campinas, e a gente que convive ali no balcão, nas aprovações, sabe de que os técnicos que estão ali são conhecedores do assunto, têm necessidade. O que acontece, e de novo eu volto, que a experiência que a gente notou nesse período em que tivemos na Abicamp, como presidente, procurando trazer essas operações interligadas para o centro, é que a vontade política é que caminha num compasso diferente. Então, na minha opinião, eu gostaria de deixar claro que o pessoal que trabalha na prefeitura ao longo de carreira, eles conhecem a cidade, sabem o que tem para fazer. E eu espero que agora, com essas mudanças que estão acontecendo, as coisas começam a se encaixar. Nós temos aí o exemplo de bastante recente de aprovações que mudaram, vamos dizer, do seu perfil. O próprio setor imobiliário tem constatado que as aprovações estão sendo postas à prova e com muito mais exigência por parte do poder público. Então, uma questão também que a gente tem que dar tempo ao tempo. E uma questão interessante que ele fala é que agora tem uma lei que fornece, que dá a responsabilidade civil para um técnico que assina o licenciamento ambiental. Então, não é só uma ação civil pública para o prefeito. Não, o técnico agora é responsável por isso. Então, é realmente valorizar os técnicos de carreira, porque nós temos um corpo técnico na prefeitura Conhece Campinas. muito bom. E uma das propostas do prefeito era valorizar esses técnicos de carreira e diminuir os cargos comissionados. Que bom, então pelo menos isso está funcionando. E ele né? não diminuiu. Ele aumentou os cargos comissionados. E os técnicos, eles estão lá, mas estão subjugados ao, digamos, ao aparelhamento partidário, que é mais interessante para poder fazer carreira política. É uma das coisas que eu acho que empreendedor imobiliário entende bem e que eu também, como filósofa política, entendo. Política não é profissão. Política é serviço público. E a meritocracia está longe, né? Passa longe aqui, em muitos segmentos. Né? Estamos aí com Nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero fazer uma pergunta antes aqui para o Valverde, que o crescimento do entorno aí do Aeroporto Internacional de Viracopos também gera muito debate, muita questão de discussão com a população local. Por enquanto está tudo calmo, tudo tranquilo. Mas existe aí alguma tempestade a caminho? Os ânimos Olha, vão ficar eu acirrados? diria que esse tocou num ponto muito importante. Sem dúvida nenhuma, Campinas, depois do aeroporto e antes, vai ser uma diferença brutal. Quer dizer, vai ser um marco dentro do crescimento, mesmo porque esse interesse não é único exclusivamente municipal. Aí há interesses federativos, municipais e estaduais. E a região metropolitana. E a região metropolitana, porque hoje não há o que pensar em Campinas sem que se pense na região metropolitana. Eu acho que ao longo do tempo, todos os impasses que poderão trazer vão ter tempo de ir se ajustando, até porque isso é um processo que vai delongar muito tempo ainda. Esse é um assunto que, se der, vocês voltam uma outra vez para debater. A gente tem que continuar debatendo. Né? A logística, essa coisa de Viracopos, a expansão, é um assunto que a gente também gosta muito de estar enfocando. Né? Hoje o nosso tempo está... É verdade, o nosso horário chegou ao final. Um pouco mais curto, mas antes de você encerrar, eu queria só colocar uma coisinha. Mas, Maria, é perguntinha rápida. Tá hein? bom. Você colocou lá atrás, no primeiro bloco, que Campinas precisava ouvir da sua população qual a sua vocação. A vocação de Campinas não é o turismo de negócios? Olha, em 1998, foi perguntado isso para as forças vivas da cidade e elas falaram que queriam Campinas como uma cidade de serviços e que não queriam empresas que poluíssem. Depois não foi mais perguntado. Eu acho que turismo de negócios é interessante, mas tem que ter planejamento para esses negócios.
porque sem planejamento nós vamos entrar também num beco sem saída. Mas você concorda que essa seria hoje a atual vocação? Pela expansão por Viracopos, pelas estradas, pelo polo Eu acho que industrial? pela localização, como o Valverde bem salientou, pela localização seria interessante que seja essa vocação. Mas, por outro lado, eu acho que Campinas também poderia ser uma cidade um pouco mais bucólica, mais, não digo atrasada, mas mais estacionada e focada no próprio desenvolvimento e como contradição, porque afinal é Campinas do Mato Grosso, não é? É tudo de tropeiros, é uma história que devia ser valorizada. Então, turismo de negócios, turismo de história, turismo cultural, isso aí seria também muito interessante e traria bastante divisas. Acabou, Lília. Pode ir, Roberto. Nosso horário chegou ao final, muitas perguntas aí ficaram sem respostas, outras tantas a gente queria fazer. Maria, Valverde, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Já está marcado um próximo encontro, Nossa, hein? que Para a gente continuar esse agradeço. assunto. Eu agradeço muito a participação e o interesse, e vocês são os amores. Você que é um amor. É verdade, É, muito prazer em conhecer. Professora da Escola de Governo, assim, aconselho todo mundo a dar uma passadinha por lá, né? Vai aprender muito com a Maria. E a E Valverde com também. o Carlos Francisco Valverde também, antes da gente vir para cá, ao contatá-lo para a nossa entrevista, foi um bate-papo, né? Se eu não tivesse um compromisso, a gente ficaria horas no telefone. Então, assim, é sempre muito bom conversar com as pessoas Verdade. que têm entendimento, né, da nossa cidade e poder levar isso daí para o nosso telespectador também. Obrigada pela conversa elucidativa e muito educativa também, né? Aos nossos parceiros também, nosso agradecimento, ao Felipe, à Flávia do PH Instituto e à Loja Setor, sempre preocupados com a nossa boa aparência. E se você tem alguma sugestão, manda um e-mail para a gente, né? Não esqueça não que toda sexta-feira às 9 da noite tem um Conectadas aqui no Canal 8 e você, é claro, o nosso convidado todo especial. Até a próxima e boa noite para você. Até a próxima.